Olá, sejam bem-vindos a Caville. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade pessoal perante as leis que regem a vida e o universo. É que a nossa evolução espiritual é contínua e irreversível na essência, mas o caminho é sempre pontuado por etapas de refazimento, as chamadas expiações, que são as consequências naturais de nossas ações morais. Essas experiências vividas no corpo físico são oportunidades de aprendizado e reequilíbrio. E quem vai nos auxiliar nessa reflexão de hoje é o benfeitor espiritual Emmanuel, através de sua mensagem intitulada Na Rota Evolutiva. Essa mensagem é que vai servir de base para a nossa conversa. E ao final, eu vou ler a mensagem do Emmanuel na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? Emmanuel começa a sua mensagem afirmando que o espírito jamais retrocede na viagem da evolução. E isso significa que o progresso intelectual e moral que nós conquistamos é permanente e irreversível. Ou seja, uma vez que adquirimos conhecimento, inteligência ou qualquer talento no campo da razão e do coração, como por exemplo os nossos valores íntimos, esse conhecimento se torna parte da essência do nosso espírito e jamais é perdido. Mas o nosso orientador espiritual nos informa também que nós, viajores da imortalidade, somos compelidos a paradas necessárias ao justo refazimento, sempre que a gente se envolva moralmente em compromissos escusos perante a justiça da vida. Esta informação que o Emmanuel nos traz diz respeito à lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Mas, em outras palavras, o que o Emmanuel está nos dizendo é que se um espírito, em sua jornada evolutiva, comete atos que ferem a lei divina, ele é conduzido a uma pausa regeneradora. E essas paradas obrigatórias, as quais o Emmanuel nos fala, não representam, em absoluto, um retrocesso na evolução do espírito, mas sim um momento de reequilíbrio e reparação. E o Emmanuel nos explica que este imperativo da regeneração, ao se manifestar na senda do progresso, determina, sim, certas dificuldades. E essas dificuldades, ou como Emmanuel diz na mensagem, inibições do plano da forma, seja no corpo, seja na vida material, são as experiências necessárias para a reparação de erros passados. É que toda e qualquer má ação que praticamos, ou escolha equivocada que fazemos, exige corrigenda por nós mesmos. O que quer dizer que a gente não vai conseguir terceirizar esse débito. Entretanto, qualquer dor ou qualquer aflição gerada por essas más ações ou por nossas escolhas equivocadas, que possam ferir a nós mesmos ou aos outros, não significa castigo, mas antes oportunidade de refazimento, nas quais vamos compreendendo e aprendendo a fazer escolhas mais conscientes e calcadas no bem. E o Emmanuel ilustra essas experiências com dois exemplos muito elucidativos. Ele descreve o malfeitor genial que, apesar de manter sua inteligência e cultura, acervo que já está ali devidamente arquivado no espírito dele, volta ao corpo enfermiço, quase sempre para sanar na idiotia os desequilíbrios com que se fez o empreiteiro da delinquência.
E o Emmanuel nos traz este exemplo para que possamos entender que isso não se trata de castigo divino arbitrário, mas, pelo contrário, experiências assim são consequências naturais e regeneradoras. Vamos pensar juntos para a gente entender um pouco melhor. Este espírito genial, que usou a inteligência dele para o mal em reencarnação passada, tem a oportunidade de renascer em condição que o dificultará ou até mesmo o impedirá de repetir os mesmos erros. Então, esta parada obrigatória, esse imperativo da regeneração, oferece ao malfeitor genial a oportunidade de reparar seus equívocos e de desenvolver virtudes como a humildade, a paciência, a gratidão, através da experiência da dependência do cuidado alheio. E veja que interessante. Ao dar o exemplo, o nosso orientador espiritual se inclui e nos inclui nessas pausas regeneradoras, ao afirmar que todos nós, apesar de conservarmos intactos os nossos valores íntimos, padecemos sim na Terra a incursão de moléstias difíceis, tanto quanto o domínio de circunstâncias constrangedoras. Isso implica dizer, por exemplo, que as doenças crônicas, as dificuldades financeiras, os relacionamentos desafiadores e as circunstâncias constrangedoras que enfrentamos em nossa vida são muitas vezes resultados de erros conscientemente cometidos num pretérito próximo ou remoto. É que as expiações vivenciadas no vaso físico atormentado, nos diz Emmanuel, são mecanismos de ajuste e aprendizado perante a lei de amor que nos governa os caminhos. Então, não se trata de castigo, mas de misericórdia e amor. E o nosso benfeitor reforça essa ideia fazendo uma analogia com o presidiário. Ele vai dizer que o presidiário, apesar de se encontrar atrás das grades, não perde a riqueza da instrução ou do seu ideal, da sensibilidade ou da memória que ele já possuía antes de ter sido segregado. Ou seja, apesar de estar cumprindo uma sentença por ter violado a lei, o presidiário mantém suas faculdades mentais e seus ideais. Assim também, o espírito encarnado, mesmo estando em uma condição de resgate, mantém seus atributos espirituais e, com ele, passa por experiências que o auxiliam a quitar seus débitos e a aprender. Lição aprendida é débito resgatado. Virtude integrada é acervo definitivo arquivado no espírito. O Emmanuel conclui a sua mensagem nos chamando a atenção para a responsabilidade pessoal que temos na construção do nosso futuro, ao afirmar que somos os arquitetos do nosso próprio destino e, portanto, temos o livre-arbítrio para moldarmos o nosso destino. E nos lembra que o caminho para evitar essas paradas necessárias e para acelerar nosso progresso é o caminho do serviço incessante no bem. Por isso, a necessidade de quanto pudermos, como pudermos e onde pudermos, guardarmos a consciência tranquila, trabalhando sempre no bem. Isso porque todo bem é degrau de ascensão para o alto, que nos liberta do império da sombra, nos guiando para a bênção da luz. Vamos à leitura da mensagem do Emmanuel? O espírito jamais retrocede na viagem da evolução. No entanto, muitas vezes, embora não perca na essência os tesouros adquiridos no campo da inteligência, o viajor da imortalidade é compelido a paradas necessárias ao justo refazimento,
sempre que moralmente se envolva em compromissos escusos perante a justiça da vida. Semelhante imperativo da regeneração, na senda do progresso, determina dificuldades e inibições no plano da forma, em que somos habitualmente internados para essa ou aquela reparação no plano físico. É assim que o malfeitor genial, não obstante trazer consigo o acervo da própria cultura devidamente arquivado, volta ao corpo enfermiço quase sempre para sanar na idiotia os desequilíbrios com que se fez o empreiteiro da delinquência. E é ainda aí que todos nós, apesar de conservarmos intactos adentro do cérebro e do coração os nossos valores íntimos, sem quebra de qualquer dos recursos que possuímos, padecemos na terra a incursão de moléstias difíceis, tanto quanto o domínio de circunstâncias constrangedoras a nos asfixiarem as melhores aspirações, pagando, através do vaso físico atormentado, os erros conscientemente cometidos no pretérito próximo ou remoto, perante a lei de amor que nos governa os caminhos. Lembremo-nos de que o presidiário, por trás da grade que lhe desfigura o semblante, não perde a riqueza da instrução ou do ideal, da sensibilidade ou da memória, não obstante, indicado a sentença que os segrega no resgate preciso. E sabendo que cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, saibamos afeiçoar-nos ao serviço incessante do bem, porque tudo bem é degrau de ascensão para o alto, arrebatando-nos do império da sombra para a bênção da luz. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo programa.